Olá, galera do YouTube! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Alma de Poeta. Inscreva-se, deixe seu like e toque o sininho para receber as notificações. Olhos divinos, olhos humanos. Com quais olhos você se preocupa mais? É natural no comportamento da humanidade a constante preocupação com a censura e reprovação das autoridades policiais, políticas, religiosas. No entanto, os olhos da divindade onipresente, onipotente e onisciente é negligenciado por uma maioria absoluta. As leis de trânsito, quando obedecidas, são executadas pelos condutores atrelados ao medo de punição com multas, que acarretam despesas adicionais do seu orçamento. Não deixam de ultrapassar na faixa contínua, de avançar a placa de pare ou sinal vermelho, por respeito aos demais condutores ou os pedestres, pelas vidas que viajam do lado de dentro ou do lado de fora do veículo. Quando usam e obrigam sua família a usar cinto de segurança, por exemplo, não é o bem-estar e a precaução de acidentes ou risco de morte que lhes figuram como principal motivo de obediência da lei. Tanto que em lugares isentos de fiscalização, ainda que representem riscos calculados, rapidamente se livram desse inconveniente que é o cinto de segurança e incentivam, inclusive, os demais passageiros a fazerem o mesmo. O excesso de pontos na habilitação, que implicam no cancelamento da carteira e as despesas que isso acarreta, é o que realmente lhes preocupa. Como flertam com o perigo a todo instante através de seus atos imprudentes, apelam para a má conservação das vias públicas, culpam outros condutores, reclamam de lombadas, de postos de pedágios, dos policiais rodoviários que não fiscalizam direito, dos demais passageiros que deveriam ser, cada um responsável pela própria segurança, mesmo que entre eles estejam bebês, crianças ou idosos, os chamados incapazes. O conflito se faz ainda mais agressivo quando o acidente termina em morte. Nesse caso, Deus figura como o grande vilão que permitiu que uma tragédia dessa natureza ceifasse a vida de um ou mais elementos de sua família. É a preocupação apenas com o olhar humano se manifestando. No tangente das políticas públicas, é igualmente complicado o trato, que nunca consegue chegar a um acordo entre governantes e governados. É fato que o sujeito que manuseia a ferramenta política está se tornando cada dia menos eficaz e mais comprometido com a corrupção, com seus familiares, com interesses particulares, com seu partido político, do que com as reais necessidades e expectativas da população, cada dia mais anestesiada nas lembranças desses supostos servidores públicos, que deveriam representá-lo junto aos três poderes, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Mas há na contraparte a obrigação de se lembrar que onde termina o direito dos políticos, começa o do povo, e onde termina a obrigação do povo, começa a dos políticos. Consideremos, pois, que esses deveres políticos há muito estão sendo ignorados pelos governantes. A prova irrefutável disso pode ser comprovada nesse momento de pandemia mundial, em que os políticos optam por gastar fortunas em canteiros de obras desnecessários em seus municípios e estados, que esvaziam os bolsos do contribuinte, sucateiam escolas, hospitais, creches, desaparecem com os empregos e recheiam seus bolsos, expandem seus patrimônios, em detrimento dos miseráveis que se multiplicam por todos os campos, pondo em marcha os atos motivados na ausência do mínimo para subsistir, da marginalidade que gera crescente delinquência e violência incontrolável.
Nesse caso, todavia, o cidadão é vítima declarada de políticas públicas precárias e corrupção política que mereciam censura e punição legal, moral e justa. Crianças se amontoam pelas ruas das pequenas e grandes cidades, desocupadas e famintas. E, se antes da pandemia contavam com a merenda escolar, que as saciavam e permitiam que precisassem consumir menos alimento em casa, deixando que os demais integrantes se alimentassem melhor, agora dividem o pouco que têm e sofrem privações coletivas inadmissíveis na atual conjuntura. No caso do Brasil, que joga toneladas de alimento no lixo todo dia, o agravante é ainda maior. É inadmissível compreender tanta miséria morando ao lado de tanta riqueza, vaidade, da qual o panorama resultante, apesar de devastador, já não abala os olhos que o observam. O sofrimento, a dura vida consequente da negligência, passou a fazer parte da paisagem que enfeia, que agride e dilacera com os ensinamentos de amor fraterno. E para onde vai todo esse alimento que outrora era oferecido nas merendas escolares? Para as dispensas dos políticos, certamente. E pior, para onde vai todo o recurso atribuído ao suposto pagamento pela compra dessa merenda? Isso todos nós sabemos para onde vai. As ocorrências diárias com os hospitais, com os postos de saúde, não são muito diferentes. Essas chamadas casas de saúde estão tão doentes que se transformaram em matadouros. Nos seus plantões não há médicos, enfermeiros, seus ambulatórios empobreceram tanto que quase não há medicamentos básicos para os doentes. Os leitos mais se assemelham aos campos de concentração nazista, onde todos os dias incineravam sonhos, histórias, vidas, do que pronto socorro para aliviar a dor e afugentar a morte. O povo não tem o que comer, onde morar, não tem saúde, educação e sua dignidade, santo Deus, nem sabe o significado disso. E nesse quadrante representado por governantes e governados, também está implícita a preocupação humana com o olhar apenas dos homens. E por aí vai, do berço ao túmulo, o povo sofre. Como bem disse Afonso Romano de Santana, em seu livro A Cegueira e o Saber, a caravana passa e os cães ladram. Mas aí vem as eleições. Esse objeto de desejo dos políticos, que como cães loucos ficam espumando a boca com discursos recheados de lábia para levar vantagem sobre a miséria e morte popular, e concomitante templo da perdição do povo, que aceita que a prostituição adentre seus lares e destrua suas famílias, em troca de uma pizza, uma cesta básica, um botijão de gás ou algumas notas imundas, subtraídas do sofrimento que tiveram que suportar e dos quais em pouco tempo experimentará a libertação dos últimos 4 anos, meio que imediatamente se apaga em sua memória. Se soubesse as gentes o quanto podem e devem repudiar esse comércio ilegal dos seus direitos, daria o troco nas urnas e resguardariam-se desses indivíduos nocivos à saúde popular, respaldados pela digna escolha dos que governariam pelos 4 anos seguintes. E por último, mas não menos importante, ao contrário, nesse quesito repousa a essência humana da libertação absoluta, a questão religiosa. O mundo está assoberbado de fiéis religiosos que terão que morrer e nascer milhares de outras vidas para compreenderem que possuem religião demais e pouca ou nenhuma fé. Empossado o sucessor de Pio XII para ocupar a autoridade máxima da Igreja Católica em 1958,
Ângelo Giuseppe Roncalli, o Papa João XXIII, que dirigiria a Igreja Católica por 19 anos, demonstrou sua coragem ao debater sobre temas inadmissíveis, intocáveis, ilegais principalmente para a instituição da qual era representante na época. Em um de seus escritos lia-se que todos os homens têm o direito de escolher a sua religião. Jesus Cristo, quando de sua nobre e curta passagem pela terra, jamais citou ou censurou a escolha religiosa daqueles que o seguiam. É triste, porém assoberbado de verdade, que os templos religiosos espalhados pelo planeta tenham se transformado em hospedagem para a hipocrisia, para o discurso religioso de censura, de retaliação e de conflito. Em nome de Deus, homens de pouca ou nenhuma fé transformaram os templos religiosos e a vida das pessoas que os frequentam, principalmente as menos esclarecidas em relação à genuína espiritualidade, em verdadeiro inferno. Isso quando não lhes sugam até a morte dos recursos materiais através da negociação com a redenção espiritual. O conflito que se vê no palco é representado pelas igrejas e seus respectivos líderes é no mínimo devastador. E quanto tempo se rouba de nações inteiras ao negociar com a crença das gentes, utilizando como moeda de troca o dom da comunicação, da pregação, da evangelização, que lhes foi gratuitamente entregue pelo Pai, para que desses recursos fizessem bom uso, cujos elementos deveriam ser aplicados para diminuir a dor do mundo, ampliar a fé, expandir a esperança e angariar seguidores para o Cristo, que só exemplificou o amor sem limites, o perdão sem reservas e a caridade sem nada a esperar em troca. E você, diante das atitudes dignas ou indignas de cada dia de sua existência no plano terreno, com quais olhos está comprometido? Qual olhar te preocupa e te guia? Os olhos divinos ou os olhos humanos? E assim chegamos ao final de mais um vídeo do canal Alma de Poeta. Espero que tenha sido proveituoso, que algum aprendizado tenha sido absorvido nessa odisseia muito mais espiritual do que física, da qual regressamos.